Bem-vindos a mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vamos dar continuidade à leitura. Estamos na segunda parte dos exemplos dos espíritos, capítulo número 4, espíritos sofredores. E hoje temos o espírito Lisbeth. Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu com o nome de Lisbeth. Primeiro, aqui há uma pergunta. A senhora quer nos dar algumas informações sobre sua posição e causa de seus sofrimentos? Resposta. Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos e não sofrerá as torturas que suporto. 2. Pergunta-me. Parece que a senhora lamenta ter cometido os erros contrários às qualidades que está enumerando. Seu arrependimento não a alivia? A resposta. Não, o arrependimento é inútil quando é apenas a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é calcado no remorso de ter ofendido a Deus e no ardente desejo de se corrigir. Infelizmente, ainda não cheguei a esse ponto. Tenho necessidade de que todos aqueles que se dedicam a amenizar sofrimentos alheios me recomendem em preces. Isto é uma grande verdade. O sofrimento às vezes arranca um grito de arrependimento que não é a expressão sincera de remorso por ter feito mal, porque se o espírito não sofresse mais, estaria pronto a recomeçar. Eis porque o arrependimento nem sempre leva à libertação imediata do espírito, apenas cria uma predisposição. E é tudo. Mas é necessário provar a sinceridade e a solidez de sua resolução através de novas provas, que são a reparação do mal que se fez. Ao meditar com cuidado sobre todos os exemplos citados, se encontrarão sérios e instrutivos assuntos, porque nos iniciam nos pormenores mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial só vê esses exemplos como relatos mais ou menos pitorescos, o homem sério e reflexivo encontrará neles uma abundante fonte de estudos. 3. Pergunta. Farei o que a senhora deseja. Pode-me dar alguns pormenores sobre a sua última existência? Poderia ser um ensinamento útil para nós e tornaria produtivo seu arrependimento? O espírito tem uma grande indecisão em responder a esta e a algumas outras questões seguintes. A resposta. Nasci em uma condição elevada. Tinha tudo o que os homens enxergam como fonte de felicidade. Rica, fui egoísta. Bonita, fui sedutora, indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa. Pisava com o meu poder em todos aqueles que não se prostrassem diante de mim e pisava ainda naqueles que se encontravam sobre meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor pisa também. Cedo ou tarde, sobre as frontes mais altivas. 4. Pergunta. Em que época a senhora viveu? Resposta. Há 150 anos na Prússia. 5. Pergunta. Durante todo esse tempo, a senhora não fez nenhum progresso como espírito? A resposta. Não, a matéria se revoltava sempre. Você não pode imaginar a influência que ela ainda exerce, apesar da separação entre o corpo e o espírito. Veja o orgulho em lança em correntes de bronze,
cujos anéis se apertam cada vez mais em torno do miserável que lhes entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascendo, que sabe modular os assobios envenenados de serpente, de maneira que a gente os tome por uma música celestial. O orgulho, esse demónio múltiplo que se inclina sobre todas as aberrações de seu espírito, que se esconde nas dobras de seu coração, penetra em suas veias, envolve, absorve e em seguida arrasta para as trevas do martírio eterno. Ou do martírio eterno. Arrasta para as trevas do martírio eterno. Sim, eterno. O espírito diz que não fez nenhum progresso, sem dúvida porque a sua situação é sempre sofredora. Mas a maneira como descreve o orgulho e lamenta as consequências é incontestavelmente um progresso, porque certamente, enquanto vivia e logo após sua morte, não raciocinaria assim. Compreende o mal, o que já é uma grande coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. 6. Pergunta: Deus é muito bom para condenar suas criaturas e penas eternas. Deus é muito bom para condenar suas criaturas a penas eternas. Acredita em sua misericórdia. A resposta: diz-se que tudo isso pode ter um fim. Mas onde? Procure por muito tempo e só vê sofrimentos. Sempre, sempre, sempre. 7. Pergunta: como a senhora veio hoje aqui? A resposta: um espírito que sempre me segue me trouxe. Pergunta: há quanto tempo a senhora vê esse espírito? A resposta: não faz muito tempo. Pergunta: foi depois que a senhora se deu conta dos erros que cometeu? A resposta: depois de longa reflexão. Sim, você tem razão. Foi a partir daí que o vi. Pergunta: a senhora compreende agora a relação que existe entre seu sofrimento e a ajuda visível que lhe dá seu espírito protetor? Veja o amor de Deus como a origem desse apoio e como fim de seu perdão e sua misericórdia infinita. A resposta: oh, sim, eu gostaria. Pergunta: acredito poder-lhe prometer em nome sagrado daquele que lhe jamais foi surdo à voz de seus filhos em perigo. Apele a ele do fundo do seu arrependimento e ele a escutará. A resposta: não posso, tenho medo. 9. Pergunta: rezemos juntos, ele nos ouvirá. É isso, rezemos juntos, ele nos ouvirá. Após a prece, a senhora ainda está aqui? A pergunta. A resposta: sim, obrigada. Não me esqueça. Pergunta: venha inscrever-se aqui todos os dias. A resposta: sim, virei sempre. Temos agora aqui o Guia do Médium. Jamais esqueça os ensinamentos que você pode extrair dos sofrimentos de seus protegidos e, sobretudo, das causas desses sofrimentos, que sirvam a vocês todos como ensinamentos para se preservarem dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purifiquem seus corações, sejam humildes, amem-se, ajudem-se e que seu coração reconhecido nunca esqueça a fonte de todas as graças, fonte inesgotável de onde cada um pode tirar com abundância, fonte de água viva que às vezes mata a sede e a fome, fonte de vida e de felicidade eterna,
Vão, meus queridos, busquem essa fonte com fé, joguem nela suas redes, que sairão de suas ondas carregadas de bênçãos. Avisem seus irmãos, previnam-nos dos perigos que podem encontrar. Espalhem as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais as esparramarem em torno de vocês, mais elas se multiplicarão. Vocês as têm em suas mãos, porque quando dizem a seus irmãos, lá estão os perigos, lá estão os obstáculos, sigam-nos para evitá-los, imitem-nos, que damos os exemplos. Vocês esparramam as bênçãos do Senhor sobre aqueles que os escutam. Benditos sejam seus esforços, meus queridos. O Senhor ama os corações puros, mereçam seu amor. Assinado São Paulino. Agora temos aqui outro relato de outro espírito, que é, aqui diz, Príncipe de Oran. Príncipe de Oran. Bordeaux. Basicamente, muitos deles têm passado em Bordeaux, na França. Príncipe de Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor se apresenta com o nome de Oran, antes príncipe russo. Ok. Pergunta: o senhor quer dar alguns pormenores sobre sua situação? A resposta: ó bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence. Rezem por mim, bem-aventurados aqueles que, humildes de coração, escolheram passar suas provas em uma condição modesta. Vocês todos, a quem devora a inveja, não sabem a que estado ficou reduzido um daqueles que vocês chamam de os felizes da terra. Não sabem o fogo que o abraça, que se acumulam sobre as suas cabeças. Não sabem os sacrifícios que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Que o Senhor me permita, a mim, o déspota orgulhoso, de vir expiar entre aqueles que pisei com a minha tirania os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho, repitam essa palavra sem parar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sentimentos, a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Ou seja, repitam o orgulho. Orgulho, repitam essa palavra sem parar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e do privilégio de que usufruía. Fui duro, cruel para meus inferiores, que deviam se devorar a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi sobre o peso que peguei, acima de minhas forças. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se desculparem para si mesmos e ainda um resto de orgulho. Não querem ter falhado por seu próprio erro. Deus não dá à pessoa além do que ela pode carregar. Não pede a ninguém mais do que pode dar. Não exige que da árvore jovem nasçam os mesmos frutos que daquela que já cresceu completamente. Ou seja, não querem ter falhado por seu próprio erro. Deus não dá à pessoa além do que ela pode carregar. Não pede a ninguém mais do que pode dar. Não exige que da árvore jovem nasçam os mesmos frutos que daquela já cresceu completamente. Deus dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e a vontade só depende deles mesmos. Pela vontade não há tendência ao vício,
que não possa ser vencida. Mas quando a gente se realiza seguindo uma tendência, é natural que não se faça esforço para ultrapassá-la. Assim é preciso debitar a si mesmo as consequências desta falta de esforço. Agora temos uma série de perguntas e respostas. Pergunta: o senhor tem consciência de seus erros? É o primeiro passo para melhorar. Resposta: esta consciência ainda é um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque estão presos ainda à humanidade de sua última existência. Não percebem as sensações morais. Meu espírito se separou da matéria e o sentimento moral aumentou na proporção das horríveis sensações que sentia e acreditava serem físicas. Pergunta: o senhor antevê um fim para seus sofrimentos? A resposta: sei que não serão eternos, mas ainda não vejo o fim. É preciso antes recomeçar a prova. Pergunta: o senhor espera recomeçar logo? A resposta: ainda não sei. Pergunta: o senhor tem lembrança de seus antecedentes? Pergunto para instruí-lo. A resposta: sim. Seus guias estão aí e sabem o que é preciso. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Então, ainda poderoso, já sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de ter vagado durante séculos, quis tentar uma vida obscura. Pobre estudante, mendiguei meu pão, mas o orgulho estava sempre presente. O espírito tinha ganhado em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi minha alma aos que ofereceram mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de honras e riquezas abafava os gritos de minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, eu quis, em minha última encarnação, recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando em dominar os obstáculos. Não ouvi os avisos, o orgulho me conduziu ainda a me vangloriar de meu próprio julgamento, em vez do julgamento dos amigos protetores que não param de velar por nós. Você sabe o resultado dessa última tentativa. Hoje, enfim, compreendi e espero a misericórdia do Senhor. Coloco a seus pés meu orgulho abatido e lhe peço que carregue meus ombros com o mais pesado fardo de humildade. Ajudado por sua graça, o peso me parecerá leve. Rezem comigo e por mim. Rezem também para que esse demônio de fogo não devore em vocês os instintos que os elevam a Deus. Irmãos de sofrimento, que lhes sirva o meu exemplo e não esqueçam jamais de que o orgulho é inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que atormentam a humanidade e perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. Você teve dúvidas sobre este espírito, porque sua linguagem não pareceu de acordo com o estado de sofrimento em que mostra sua inferioridade. Não tema, você recebeu uma instrução séria. Por mais sofredor que seja este espírito, é bastante elevado em inteligência para falar como falou. Só lhe faltava a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade que ele agora conquistou e esperamos que com perseverança o fará sair triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celestial é pleno de justiça em sua sabedoria. Leve em conta os esforços que o homem faz para dominar seus maus instintos. Cada vitória conseguida sobre si mesmo é um degrau avançado nesta escada, cujo início está na terra de vocês
e cujo fim chega aos pés do Juiz Supremo. Então subam-na corajosamente. Os degraus são suaves para aqueles que têm vontade forte. Para se encorajarem, olhem sempre para o alto, porque infeliz daquele que para e olha para trás. É atingido por deslumbramentos, o vazio que o cerca é apavorante, se vê sem força e pensa, para que continuar avançando ainda? Caminhei tão pouco. Não, meus amigos, não olhem para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, usem este orgulho para lhes dar a força e a coragem para terminar sua ascensão. Empreguem-no para dominar suas fraquezas e subam ao cume da montanha eterna. Então ficamos com estas leituras desses espíritos, aqui os espíritos sofredores, da segunda parte do livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, segunda parte que pertence aos exemplos. Ok? Então vemos na próxima leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo.